Graça e paz, meus irmãos. Que privilégio estar aqui com vocês. Essa igreja que eu ouvi falar tão bem dela. Que bênção. Glória a Deus por essa igreja, nessa cidade. Meus irmãos, eu queria falar rapidamente de algo. Eu gosto muito de escrever. Eu escrevi 10 livros. E geralmente quando eu escrevo livro, eu dou os direitos para a fundação que a gente tem lá na Paraíba. E atualmente isso mudou de alguns meses para cá. Eu vou contar esse testemunho na próxima pregação. Os livros que eu estou vendendo, os livros que eu vendo agora meus, são para o tratamento de saúde de um caso que eu vou contar na próxima pregação. Pronto, para quem se interessar, eu vou falar rapidamente. Esse aqui é um livro chamado Casamento em Reforma, que ele fala sobre o que é que a reforma protestante tem a ver com o casamento. Por incrível que pareça, tem algo a ver com o seu casamento, com a sua família. Então, tem ali fora para vender. Esse aqui é Mitos e Verdades sobre Batalha Espiritual. A gente escuta falar muita besteira sobre batalha espiritual. E eu só tinha conhecido até hoje um livro bom sobre batalha espiritual, que é o de Augusto Nicodemos, mas muita gente dizia que era um livro muito denso. Então, eu fiz um livro para gente simples como eu entender. Então, está aqui, se você se interessar, vai abençoar. Esse aqui rapaz, acho que eu estou usando errado isso aqui, que está estourando, né? Vamos lá, vou tentar falar mais baixo, tá? Esse aqui, eu gosto muito de abrir caixinha no Instagram para o povo fazer perguntas sobre teologia e tal. E aí eu selecionei dezenas de perguntas difíceis que o povo faz para crente. Por exemplo, por que que a Bíblia é o livro verdadeiro e não de outra religião? Por que que Jesus é Deus? Reverendo, enfim, essas perguntas. Vamos trocar, depois a gente faz um teste melhor. Corta aqui, Rafael, por favor, isso aqui. Nada. Estão me ouvindo aí? Bom, esse aqui, como eu falei, é um livro de perguntas difíceis que as pessoas fazem com as respostas. Esse aqui é uma exposição sobre João Batista, falando a história de João Batista e aplicações para a nossa vida. E, por fim, esse aqui é um livro chamado Fé em Família, que eu publiquei há uma semana. Eu nem lancei lá na Igreja Sede ainda, primeiro eu trouxe para cá. Esse livro aqui, eu vou contar a história dele na próxima pregação, porque é que eu escrevi ele. É um testemunho que a gente tem passado aí, eu e minha casa. Abra a sua Bíblia em Josué. Eu ouvi aqui, teve um casal que veio aqui à frente, né? E aí a irmã leu aqui em Josué. Cadê o casal que estava aqui à frente ainda agora? Pronto. E aí, como ela pediu para ler Josué 24, eu resolvi pregar em Josué 24. Eu disse, eu vou pregar em Josué 24 então. Não, gente, eu já tinha pensado antes, tá? Meus irmãos, Josué 24, a partir do versículo 14. A gente está aqui em um congresso sobre família, né? Que privilégio estar aqui com vocês. E nós sabemos que família é o primeiro lugar que Deus colocou para que a gente possa formar discípulos de Jesus. E eu estava lendo esse texto aqui. A gente sempre tem visto aí atualmente como, desde a antiguidade, a sociedade nos leva a desenvolver a nossa vida em oposição à vontade de Deus. E aí, em nossa casa, isso tem que ser diferente. A gente vê cada vez mais, antigamente era a TV, que era o agente externo em nossa casa, né? E agora a internet. Cada vez mais a gente vê como o mundo ele tem buscado atrair famílias para quebrar o princípio do que Deus quer para essas famílias. E nós fomos chamados para andar na contramão disso. A gente vê que cada vez mais famílias têm sido atacadas por ideologias pagãs sobre falsos deuses e o que é que a palavra tem a nos ensinar sobre isso. Eu tenho visto muito em igreja as pessoas terceirizando a sua função em casa. Por exemplo, pais que acham que é função da igreja pastorear a sua família. Cada vez mais as pessoas que estão dentro da igreja, elas colocam para outros exercerem a função que Deus deu para elas, principalmente
os pais. Deus deu ao marido a função de pastorear a sua casa e da mulher de forma sábia estar junto a ele nesse processo, mas ele é a pessoa que Deus determinou para que assumisse o púlpito de sua casa. E quando isso não acontece, nós vemos destruição acontecer. Então, a gente vai ver aqui nessa primeira mensagem, né, a frase muito conhecida: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Versículo 14, Josué 24, a partir do 14, quem achou, diz achei. Quem não achou, diz espera. Bom, ninguém falou pera, então vamos lá. Eu vou ler inicialmente na versão NVT e depois eu lerei na NVI. Então deixa sua Bíblia aberta, porque depois eu vou voltar para o texto. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, temam o Senhor e sirvam-no de todo o coração. Lancem fora os ídolos que seus antepassados serviam quando viviam além do Eufrates, no Egito. Sirvam somente ao Senhor, mas se vocês se recusarem a servir ao Senhor, escolham hoje a quem servirão. Escolherão servir os deuses aos quais seus antepassados serviam além do Eufrates? Ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês habitam? Quanto a mim, eu e minha família serviremos ao Senhor. O povo respondeu: jamais abandonaríamos o Senhor para servir outros deuses, pois foi o Senhor nosso Deus que nos libertou e a nossos antepassados da escravidão da terra do Egito. Ele realizou grandes milagres diante de nossos olhos, enquanto andávamos pelo deserto, cercados de inimigos, ele nos protegeu. O Senhor expulsou de diante de nós os amorreus e todas as nações que viviam nessa terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois só Ele é o nosso Deus. Então Josué advertiu o povo: vocês não são capazes de servir ao Senhor, pois Ele é Deus santo e zeloso. Não perdoará sua rebeldia e seus pecados. Se abandonarem o Senhor e servirem outros deuses, Ele se voltará contra vocês e os exterminará, apesar de todo o bem que Ele lhe fez. Mas o povo respondeu a Josué: não, nós serviremos ao Senhor. Vocês são testemunha de sua própria decisão, disse Josué. Escolheram servir o Senhor. Sim, responderam eles, somos testemunha daquilo que dissemos. Pois bem, disse Josué, então lancem fora os falsos deuses que estão em seu meio e voltem o coração para o Senhor, Deus de Israel. O povo disse a Josué: serviremos ao Senhor, nosso Deus, e obedeceremos somente a Ele. Feche seus olhos. Senhor, eis aqui a Tua palavra, te peço que o Senhor tenha misericórdia de mim, Pai. O Senhor sabe como eu estou nesse momento, e eu te louvo por isso, Pai, porque eu sou totalmente dependente de Ti, Pai. Te peço que o Senhor me use apenas como um cano onde a Tua água viva passa, Pai, que eu não atrapalhe isso, Deus. Tira a desconcentração, Pai, abre aqui mentes e corações, para que essa palavra não fique apenas, Pai, nos ouvidos, mas saia para aplicar nas mãos, Pai, nas obras. Em nome de Jesus, fala conosco agora, Pai. Tem misericórdia de mim, Senhor. Amém. Pessoal, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ouvir as últimas palavras de alguém, quando a pessoa está ali no leito de morte. Geralmente, as últimas palavras são palavras que produzem impacto na vida de quem está ali perto, escutando a pessoa. E esse texto aqui, o contexto é mais ou menos isso aí. O último capítulo do livro de Josué é o último capítulo da vida de Josué. Então aqui, a gente vê nesse versículo final aqui, nos versículos finais, como aquele povo, diante dele, mostra que eles vão entendendo o objetivo da vida deles. E quando a gente vê aqui o versículo inicial do capítulo, a gente vê Josué reunindo aquele povo para, nesse momento tão importante, né, de despedida, ele mostrar para eles o que era que havia de mais importante como projeto de vida para aquele povo. Você tem que lembrar que Josué foi aquele guerreiro que levou Israel a conquistar a terra prometida. Então, ele herdou essa dura missão, mas ao mesmo tempo tão transformadora para o povo de Israel. E agora já, né, no fim de sua vida, ele entende que só o Senhor pode sustentar aquele povo que está naquele lugar de bênção. Se você conhece ao Senhor, você vai desejar que a sua casa seja lugar de bênção, seja lugar onde a vida do Senhor transborde. Não tem lógica alguém que conhece Jesus Cristo, não tem lógica alguém que teve um encontro com o Senhor, ficar tranquilo em ver a sua casa de costas para Deus. Todo aquele que ama ao Senhor tem como maior desejo do seu coração ver sua família curvada diante de Cristo.
E a primeira coisa que a gente tem que entender, se a gente quer servir ao Senhor com a nossa família, é o que está aqui, no começo do capítulo. Você não precisa abrir, eu vou ler o que está lá no começo do capítulo. 2 versículos, diz assim: Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel, há muito tempo seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além do Eufrates e prestavam culto a outros deuses. Mas eu tirei seu pai Abraão da terra, da além do Eufrates, e o conduzi por toda a Canaã, e lhe dei muitos descendentes. Veja aqui que Josué, ele remonta a Abraão, ele remonta a Isaac, a Jacó, para lembrar aquele povo que Deus chamou Israel de uma família. A gente vê isso lá em Gênesis 12. E ele mostra que o mais importante projeto para aquele povo, a coisa mais importante que aquele povo tinha, era conhecer a esse Deus. O projeto principal não era ter uma grande nação. Esse projeto era uma bênção. O projeto principal não era conquistar a terra. Isso era legal. O projeto principal não era se destacar. Isso é legal. Mas o projeto principal era conhecer ao Senhor. E muitas vezes nós esquecemos da prioridade em nossa vida para focar no que é secundário, naquilo que é transitório, naquilo que é passageiro, que é legal, mas não é o objetivo primordial de nossa vida. Josué aqui está falando sobre como Deus vai vinculando a sua descendência ao afastamento das práticas idólatras. O que é que ele diz? Olha, se você influencia a sua casa, se você ativamente é voz de Deus na sua casa, isso terá consequência para o seu lar e para a sua família. Quer dizer que todo mundo da minha casa vai ter um encontro com o Senhor se eu amar o Senhor? Não, não quer dizer. Mas quer dizer que algum tipo de influência terá, e o principal, eu desfrutarei do privilégio de ser mão de Deus e voz de Deus em minha própria casa. Porque muitas vezes a gente foca no resultado, só que o resultado não vem de nós, vem do Senhor. E a gente que lida com aconselhamento, quem é pastor da igreja lida muito com aconselhamento, e a gente vê muita gente frustrada, dizendo assim: ô pastor, porque eu oro tanto por meu marido, e meu marido é um cavalo batizado, ô homem grosso, pelo amor de Deus, pastor, faz anos aí que eu oro, e esse homem não se converte, eu já estou desfigurada. Ô pastor, rapaz, os meus filhos, rapaz, que eu criei ali no amor à palavra, e os meninos se desviaram, estão aí na cachorrada. Ô pastor, gente, a ação é do Senhor, a ação não é nossa. O que é que cabe a nós? Essa música veio bem a calhar. É do Senhor o trabalho, a gente faz a nossa parte, mas do Senhor vem os resultados. E a gente vê, gente, que já ainda lá em Gênesis 1 e 2, quando a gente analisa a ordem criacional, tudo aquilo que foi criado antes do pecado manchar a criação, a gente vê que a família foi criada como núcleo central do projeto de Deus. Família é um ideal de Deus, família é algo que foi criado pelo próprio soberano. A gente vê que Estado e que igrejas foram criados depois da queda, mas a família é o que Deus estabeleceu prioritariamente para que seja manifestação da glória dEle. E a gente vê aqui, logo no início, quando Deus faz ali o homem, Ele diz que não é bom que o homem esteja só, e Ele coloca uma mulher para estar junto dele, e mostra a alegria que Deus tem na instituição familiar, na constituição de uma família. A gente vê lá em Gênesis como a família ela é algo basilar para propagar quem Deus é por meio de uma casa. Só que quando a família não serve o verdadeiro Deus, ou quando não entende o seu papel, porque tem muita gente que tem um encontro com o Senhor, mas não entende o seu papel e vive de mera religiosidade, vive meramente de ir para o culto, de servir no ministério, de dar dízimo e oferta, de falar para as pessoas que crêem no Senhor, mas não entende objetivamente qual é a sua função na sua família. Cada vez mais, gente, a gente vê o que é supérfluo se levantando, e cada vez mais a gente vê ídolos também sendo criados em casas assim. Nem sempre ídolos feitos de barro, de metal, nem sempre um ídolo com o nome de uma divindade, mas ídolos como emprego, como salário,
como prazeres, tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus em nossa vida, quando aquilo é a nossa prioridade, aquilo se transforma no nosso Deus. E todo homem tem um vazio dentro de si. Tem um cara que ele não é cristão, chamado Michel Eliade, que ele diz que existe algo no homem, que ele chama de homos religiosos, que é a busca que o homem tem por algo sagrado. Todos nós buscamos algo sagrado. Quando nós entendemos quem Jesus é, nós entendemos que Deus veio até nós e nos resgatou em Cristo. Quando isso não acontece, é a humanidade indo atrás de algo divino. Muitas vezes, algo divino no outro, muitas vezes algo divino no que é material, mas sempre há essa busca. E a nossa família, onde é que entra nisso? A nossa família é um lugar que Deus estabeleceu para que lá Ele seja adorado. Mas pastor, não é a igreja não? A igreja é o lugar onde as famílias se reúnem para juntas adorarem a esse Deus como uma continuidade do que acontece em casa. Por isso que a gente vê tanta patifaria no meio gospel, tanta imundice no meio evangélico, porque as pessoas se reúnem nas igrejas para viver algo que elas não vivem prioritariamente no seu lar. Então não passa de um culto pagão em suas casas, travestido de culto a Deus no culto, porque é somente máscara. Eu trabalhei há uns anos no governo, e era interessante, gente, como eu conheci o que há de mais asqueroso do meio evangélico, porque eu trabalhava com muito evangélico, e gente, era impressionante o testemunho podre que eu via naquele meio, de eu conhecer assim gente que era envolvido com tudo que há de mais asqueroso. E aí a pessoa chegava depois e dizia: ah, rapaz, você é pastor, né? Aí eu dizia: sou. Eu também sou. Aí eu... Uou! Gente, é impressionante como as pessoas não entendem que Deus não está nem aí para a sua religião. Deus não está nem aí para a sua religião. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, que confessam Jesus como seu único suficiente Salvador, que amam a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e coincidentemente, isso, no meu caso, eu encontrei na igreja que eu estou. Vocês encontraram na igreja que vocês estão. A junção disso. Só que a sua igreja não lhe leva para o céu. O fato de eu dizer que sou crente não me leva para o céu. O que me leva para o céu é meu coração rendido diante de Cristo, eu lutando contra a minha carne, porque eu amo mais o Senhor do que a mim mesmo. É isso que me leva para o céu, porque não é a minha obra, isso é a consequência do amor que eu tenho a Deus, reconhecendo o que Ele já fez na cruz, me salvando. Então eu olho para a minha vida e digo: cara, eu preciso ser grato a Deus, e aí eu passo a dar fruto. Só que isso começa na nossa casa. E a gente vê lá no versículo 15 que toda família está inserida em uma comunidade. Diz assim o texto: se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos seus deuses que os seus antepassados serviram além de Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu vou dizer de novo para ficar mais bonito, certo? Vamos lá. Mas eu... Gente, o foco aqui é mostrar para aquela comunidade a importância de servir a Deus, porque para isso é que eles existem. Vocês têm o catecismo, né? E a primeira pergunta do catecismo, alguém lembra qual é? Qual o objetivo da sua vida? Qual o sentido da sua vida? Você vive para quê? Para quê? Ai, obrigado. Alguns aí lembraram. Vive para quê? Agora eu lembrei. Eu vivo para amar a Deus e desfrutar dele, e desfrutar da alegria que é ter esse Deus em minha vida. Esse é o meu objetivo. E isso reverbera em minha casa. Primeiro começa na minha casa. Volta para o texto, versículo 16 diz assim:
Então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Foi o próprio Senhor, nosso Deus, que nos tirou a nós e os nossos pais do Egito, daquela terra de escravidão, e realizou aquelas grandes maravilhas diante de nossos olhos. Gente, todos nós estamos inseridos em comunidades. A gente está inserido em um bairro, você mora em algum lugar, em algum bairro. Lá, eu moro em Brasília desde 2020. E Brasília, não sei quem já andou lá, meu amigo, se o caba não é muito inteligente, ele se enrola todo naquela cidade. Eu, como não sou muito inteligente, não é uma característica de Deus me deu a característica de ser bonito, mas não muito inteligente. E aí lá eu fico enrolado, que você vai para um lugar e o povo diz: tu mora onde? Eu moro na SQS 108. Eu fico: onde é que é SQS 108? É só você, quando sobe no eixo, pega para a Asa Sul. Eu fico: tem o nome de uma rua, o nome do bairro, um negócio assim. Se você for lá para a grande área do CIA, você é o quê? Pelo amor de Deus, tudo lá é com código, sabe? É para quem é inteligente. Só que eu estou inserido em um lugar. Deus me colocou em um ambiente para que naquele ambiente eu faça diferença. Se Deus colocou a minha família em um lugar, Ele não colocou a sua família naquele lugar somente para que elas façam parte de uma estatística de quem mora em um bairro. A minha família está inserida em um lugar para que ali seja uma igreja de Deus. Para que quem está à minha volta possa de alguma forma ser atraído pelo Evangelho. Assim também, gente, era com aquele povo. Josué estava falando para seus irmãos de sangue, para os seus irmãos de território, para pessoas de fé, dizendo que onde eles estavam, eles precisavam mostrar que não adoravam mais aos ídolos pagãos. Aquele povo estava no meio de pagãos, viviam em ambientes onde tinham pagãos, e nós também. Só que nós somos chamados para ser povo diferente. Você não foi chamado para ser povo diferente porque você é da igreja presbiteriana. Eu não fui chamado para ser povo diferente porque eu sou da igreja batista. Não, o povo ali gosta de molhar só a cabeça. Na minha, o cara mergulha. Não tem economia de água não, meu amigo. Lá a gente gosta da tibumbo na piscina. Aí eu sou batista, o outro ali. Já tem os congregacionais. O outro é o assembleano, que é o que gosta mais de zoada. É aquele que, eita, glória, aleluia. Gente, Deus não me chamou para que a minha representação fosse a denominação a qual eu faço parte. Deus me chamou para que eu, como povo de Deus, faça diferença onde eu estou, não por causa da denominação que eu estou, mas por causa do nome que governa a minha vida. E o nome que governa a minha vida tem que ser visto onde eu estou. Rapaz, é muito bom pregar nessa presbiteriana. Essa presbiteriana é diferente, porra, aqui dá uns glória aí, amém, que bênção. Eu fui pregar numa presbiteriana uma vez, num lugar aí, e eu falando, porra, assim, ó. Eu digo: misericórdia, rapaz, que povo calado. Saí de lá, passei uma semana em jejum. Eu disse: acho que sou eu pecando aí. Eles são sempre assim? Rapaz, então não sou eu não, que bênção. Gente, olha só, Deus institui o seu povo como família, para que na nossa casa ele seja visto. E no caso daqueles que têm filhos, é o ambiente para o discipulado dos filhos. Pais, abram os olhos para o pastoreio de suas casas. Nossa missão prioritária é passar o Evangelho para os nossos filhos, e começa pela vida conjugal. Quem não transmite Evangelho para outra geração vai criando cadeias de fragilidade, gente. Eu fui fazer um planejamento estratégico em Portugal, e aí Portugal viveu uma questão interessante no meio evangélico. Na década de 70, Portugal viveu uma ditadura de um indivíduo chamado Salazar. E na ditadura dele, ele mandou fechar as igrejas evangélicas. E ele fechou as igrejas evangélicas. O que é que o povo disse? Bom, fechou as igrejas, os crentes vão, vai acabar as igrejas. E o povo, como não podia mais se reunir em igreja, começaram a fazer o quê? A evangelizar em suas casas. Eu conhecia essa realidade lá, eu fui estudar isso lá. E as pessoas começaram a viver o evangelho onde eles estavam. O que é que eles diziam? Se eu não posso estar reunido como igreja, é proibido me reunir sem ser na igreja construída? Não, é não. Então, eu vou evangelizar no meu trabalho. Rapaz, eu
Eu estou estudando na faculdade, estou na Universidade de Coimbra, vou evangelizar dentro da universidade. Gente, começou uma massa de evangelismo. Começou uma massa de avivamento em Portugal, década de 70 e 80. O que acontece? A ditadura cai, as igrejas abrem de novo. Quando as igrejas abrem, uma multidão vai para as igrejas. Só que o que é que o povo começa a fazer? Agora as igrejas estão abertas, eu não preciso mais fazer o que eu fazia fora, é só chamar o povo para o culto. E aí eu terceirizo a minha função para a figura de quem? Do pastor. Rapaz, pastor, ore por mim, porque eu tenho um cabo no meu trabalho que eu vivo chamando ele para a igreja, o cabo não vai nem a pau. Aí eu digo assim, sim, mas tu está sendo igreja lá? Não, espera aí. Se esse cabo vinha fazer pergunta difícil para mim, seus problemas se acabaram, se tem um livro aqui, não, estou brincando. A gente às vezes acha que a função de transformar a vida do outro é nossa. É não, filho. Eu evangelizava, eu fui do ateísmo e evangelizava crente. Aí eu me converti, e aí eu passei a evangelizar descrente, né? E aí eu estava evangelizando um indivíduo num jogo de futebol. Aí eu tinha um cara que era amigo meu, que ele era muito grosso, acaba muito brabo, tal, um evangelista, um homem de Deus, semi-analfabeto. E eu evangelizando esse ateu lá, um cara muito crítico, e eu sempre passava semanas evangelizando esse cara, evangelizando. E um dia eu estava lá, nesse intervalo do jogo, evangelizando esse cara, e esse amigo meu, semi-analfabeto, chegou e disse assim, ele me chamava de Saulinho, não sei porquê. Aí disse, ô Saulinho, está evangelizando ele aí, é? Aí eu, peraí. Vai atrapalhar meu evangelismo, né? Porque eu estou aqui há semanas evangelizando um cara profundo, e o irmão semi-analfabeto vai falar aqui, vai atrapalhar. Aí eu, não, deixa eu continuar aqui. Não, peraí, vem agora, meu querido, me diga uma coisa. Ele era bem grosso, ele era mecânico de trator, por aí você tira. Aí o cabo olhou assim, o nome dele era Hilário. Aí eu, não, Hilário, peraí, Hilário. Aí ele, deixa eu dizer um negócio para você. Deu umas tapas aqui no cabo. E eu, homem, não faça ele, fique lá. Eu, sim, senhor, pedindo com delicadeza assim, oxe, deixa comigo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você morrer e não conhecer Jesus, você vai para o inferno, viu? Aí eu, eita, rapaz, o cara... Não, pelo amor de Deus, tanto tempo que eu estou aí jogando, né? Esse argumento que você diz não é assim, é assado. Olha, você está pensando que Deus não conhece tuas canalices? Não, rapaz. E eu, não, é assim não. E esse cabo lá, tal. Gente, daqui a pouco o cabo começa a chorar. Aí eu fiquei olhando. Eu disse, oxi. Pois se ajoelha aí, rapaz. Entrega a vida a Jesus, não se vai para o inferno. Jesus morreu numa cruz por um caba safado feito você. E você negando ele, rapaz. Eu quero esse Deus. E eu olhando, eu disse, oxe Deus, que onda é essa? Estou eu aqui esses meses todinho aqui tentando, o caba todo arrogante. Vem Hilário aqui. Se eu soubesse que era para ser grosso assim, eu tinha ido antes. Gente, o caba se converte. É pastor evangélico, esse cara. E aí Deus, nesse dia eu cheguei em casa, né? Eu disse, rapaz, aí Deus no meu coração falou assim, tu acha que eu preciso de tu, é? O bichinho, oh meu Deus, é muito inocente. Oh meu Deus não, o meu eu, né? Que era Deus falando. Eu disse, oh rapaz, o bichinho é muito inocente. Tu tá pensando que são teus argumentos que convencem alguém, é? A atuação é minha, o meu espírito sopra onde quer, ninguém sabe de onde vem nem para onde vai, a operação é dele, faça a sua parte e deixe que eu opero quando eu quiser, em quem eu quiser. E a gente às vezes fica botando barreiras para Deus, não vou falar não, porque eu não sei como eu falo, sabe não. Quanto mais a gente reconhece a nossa insignificância, mais Deus opera, porque Ele opera no coração de quem se quebranta diante dEle e se faz pequeno para que Ele seja grande. E na nossa casa, gente, nós precisamos colocar esse Deus como visto, como aquele que está no centro. Precisamos, como eu falei no começo, ocupar o púlpito de nossa casa, senão alguém vai ocupar. A internet vai ocupar, o WhatsApp vai ocupar, os colegas da escola, da faculdade vão ocupar. O mundo pagão vai ocupar o púlpito que você não está ocupando em sua casa. Então ensine a seus filhos o que é o amor a Deus, o que é a palavra de Deus.
Se você tem criança, ensine ao seu filho o que são os personagens da Bíblia. Homens pecadores, mas que Deus usou de forma poderosa para a glória dele. A Bíblia não é um livro de historinha, é um grande drama escrito de Gênesis e vai até os dias de hoje, a atuação da igreja. E Deus pega pessoas insignificantes e transforma em pessoas poderosas por causa dele. Eu tenho que mostrar para os meus filhos que acima dos heróis da Marvel estão os heróis da fé. A nossa casa tem que ser lugar onde Deus é colocado no centro. Seus filhos sabem versículo decorado? A gente lá em casa faz um negócio chamado Deadflix. Tem um Netflix, né? A gente faz o Deadflix. Eu leio um texto da Bíblia e depois eu vou interpretar para eles. Aí eu sempre conto uma história lá, interpreto e tal. E o menino lá ama, sabe, gente? Só que eu faço isso porque eu sei que eu preciso despertar o imaginário dos meus filhos para a bênção que é a palavra de Deus. Não tem coisa mais importante do que eu despertar nos meus filhos o amor a Deus, porque esse é o maior legado que eu deixarei para eles. Eu não vou, eu digo para eles, meu filho, olha, estudem, trabalhem, que eu não vou deixar nada para vocês não, viu? Eu não tive nada, por que vocês vão ter? Agora eu deixo uma coisa para vocês, o que há de mais importante, eu vou mostrar para vocês quem é esse Deus. E aí, um dia vocês, quando estiverem mais maduros, vão conscientemente tomar a decisão de vocês. Só que eu vou explicar quem é esse Deus. Eu preciso, em minha casa, deixar claro quem é que nos ensina sobre o verdadeiro amor. E se você conhece a Cristo, provavelmente alguém falou dele para você, gente. Na sua casa isso tem que ficar evidente. Quem primeiro falou de Jesus para mim foram meus pais. Os seus filhos têm que dizer isso. Se são crianças, se são adolescentes, não sei. Se são adultos, mas eles precisam ver em vocês o primeiro lugar onde eles olham e encontram a palavra como carta viva. E aqui a gente vai chegando no desenvolvimento do texto. Diz assim, aliás, eu quero ler outro texto que fala assim, ó, Provérbios 4, 23 é muito conhecido. Ele diz assim, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Gente, coração na Idade Antiga, eles entendiam que o coração é que era o lugar dos pensamentos. Nós precisamos cada vez mais apontar em nossa casa, para os nossos filhos, o que é pecado. Eu ensino sobre santidade, ensinando como eles devem fugir daquilo que afronta a santidade. Então, a gente hoje em dia se acostuma a um negócio esquisito. Por exemplo, o meu filho não tem celular. Eu tenho um filho de 12, um de 9, um de 4. Os 3 meninos. E eles não têm celular. Aí tem uma irmã da igreja, que ela um dia disse assim, pastor, eu acho muito esquisito um negócio que o senhor faz. Aí eu disse, o quê? Ela disse, porque senhor menino não usa celular. Aí eu disse, minha irmã, não é que eles não usam, que querer usar, eles querem. Mas a gente não dá não. Ela, e como é que o senhor faz? Aí eu digo, como é que eu faço o quê? Para eles não terem celular. Aí eu digo, eu não dou. Oxi, você não foi criado assim não, eu fui criado assim, não é? Aí, sim, mas quando eles pedem o quê? Quando eles pedem assim, pai, deixa eu mexer no celular, eu não dou. E pastor, e como é que eles aceitam? Eu disse, oxi, tem que aceitar. Lá em casa a autoridade é minha mulher, minha filha. Gente, é interessante que cada vez mais a gente coloca reizinhos nas casas, né? Ah não, meu filho, olha, eu não posso fazer tal coisa não, porque meu filho não gosta. Não posso ir para tal lugar não, porque meu filho não gosta de ir para a igreja. Claro que você tem que analisar uma coisa. Cara, peraí, por que meu filho não gosta? Será que está acontecendo alguma coisa lá que está fazendo mal a ele? Aí eu tenho que investigar. Ai, meu filho, ele não suporta a sala das crianças. Epa, peraí. Isso é um problema de pecado dele, ou é um problema, porque em Brasília agora, uma igreja foi devastada por causa de abuso de criança. Então, primeiro, peraí, meu filho não gosta, ele não, lá nessa igreja aconteceu isso, o menino não suporta o tio lá da salinha, peraí, então vamos investigar. Ok, deve ter alguma coisa, mas, quando não é um caso assim, peraí, meu filho, como assim você não gosta da igreja? Por que você não gosta da igreja? Ai, meu filho não gosta de fazer tal coisa. Gente, olha só, a gente tem que entender que os nossos filhos precisam entender que todo pecado começa por uma pequena coisa.
eles precisam entender a raiz dos pecados que ele comete. É interessante porque a gente ensina, a gente vê a criança sendo ingrata e não explica para ela que ingratidão é pecado. Ah, eu não gostei disso não. Não gostou disso não? Você já agradeceu a Deus que você tem isso, meu filho? Pecado de ingratidão. Ah, eu não quero ir embora agora não, daqui não. Como assim, meu filho? Não quer ir embora agora não? Não quero ir embora agora não. Meu filho, vamos ser grato a Deus porque você teve a oportunidade de vir para cá? A gente perde oportunidades de mostrar às crianças que atitudes delas, que são atitudes viciosas, que são atitudes antivirtuosas, são pecado. Quando um filho dedura o outro, lá em casa tem muito isso. Tem um pequenininho, Tiago, que ele tem 4 anos, ele chega e faz: papai, Pedro fez isso assim, 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 viu? Aí eu digo: por que você está me dizendo? Não, porque eu acho que é errado. Gente, toda criança é a expressão dos pequenos Adões, né? Se é que existe Adões, né? Acho que é Adãos, não sei. Mas aquele pequeno pecador tem que entender que ele tem que lutar contra o seu pecado. Meu filho, você está dedurando o seu irmão para ele ficar de castigo, é? Aí fica assim: filho, isso é pecado. Não faça algo que vá trazer um mal para o seu irmão e você ficar feliz com isso. Eu não posso ficar feliz com algo que atinge o outro. E a gente perde oportunidades maravilhosas, gente, de mostrar para a criança que ela não pode se comportar de acordo com o que o seu coração pecaminoso lhe atrai. Só que é interessante também porque muitas vezes nós, com a nossa própria vida, não expressamos o que é uma vida de amor a Deus, para que eles possam olhar para isso e se sentir inspirados. Eu dizer para os meus filhos, eu digo para os meus filhos toda manhã, né? Gente, aí, você já tem um momento que eu leio a Bíblia com eles e outro que eles fazem um momento devocional sozinho. Gente, vocês já leram a Bíblia hoje? Só que para eu cobrar, eu tenho que ter os momentos que ele olha para mim e dizem assim: meu pai está lendo a Bíblia. Como é que eu vou cobrar do meu filho algo que eu não estou lutando para ser? Eu estava celebrando 25 anos de casado de um pessoal a semana passada, e eu achei massa que o cara, ele disse assim, o filho dele foi meu aluno, e ele disse assim: olha, eu entendi que eu precisava ter um encontro autêntico com Jesus, um dia que eu tinha ido para a igreja de manhã, de tarde eu saí com meus amigos para farra, quando eu cheguei em casa, estava o meu filho dele adolescente, já era para estar dormindo, a luz do quarto dele, do abajur estava acesa, aí eu fui abrir a porta para dar um esculacho nele. Quando eu abri, meu filho estava lendo a Bíblia, e aí eu olhei e disse: cara, meu filho não pode ser pastor dessa casa, eu preciso criar vergonha na cara, e ser o pastor dessa casa. Aí ele disse para mim: pastor, nesse dia eu disse: Deus, eu quero criar vergonha na cara, eu preciso ser o homem de Deus nessa casa. O filho levou o pai a entender que ele tinha a função de pastorear a casa. Está invertido o negócio. Deus fez isso para mostrar: meu filho, abre o olho, não é seu filho que tem que pastorear essa casa. É função sua, é função do marido fazer isso em casa, ser o sacerdote do lar. E cada vez mais a gente vê, gente, homens que não se tornam homens de verdade, para que a mulher assuma um lugar que não é dela em casa. É mulher vindo para a igreja, orando, pedindo a Deus pelos seus filhos, enquanto os cabas canalha, gospel, estão aí, ó, sem querer nada com Deus. Deus faz, gente, um rebuliço numa família, que o chefe do lar se curva diante do Senhor. Porque a vida dos pais é espelho para os filhos. Aí você diz: ah, mas essa pregação não é para mim não tenho um filho. Mas Deus lhe chamou para influenciar a gente, para fazer filho espiritual. Não interessa se você tem filho ou se não tem filho, ou se seus filhos são adultos. Você tem que de alguma forma frutificar a vida de Deus em você, a começar pela sua casa, para que as pessoas olhem para você e digam: cara, eu quero esse Deus. Aí a gente vê aqui, por fim, versículo 23 e 24. Nós vemos que a escolha de servir ao Senhor se faz todos os dias. Ele diz assim, ó: disse Josué: agora então, joguem fora os deuses estrangeiros que estão com vocês, e voltem-se de coração para o Senhor, o Deus de Israel.
E o povo disse a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus e lhe obedeceremos. Eu tenho quanto tempo, meu irmão? Gente, olha só. A responsabilidade humana, ela se concilia de uma forma graciosa com a soberania de Deus. E quando a gente entende o que é ter uma vida com o Senhor, esse entendimento só vem quando a gente entende o que é a cruz de Cristo. Deixa eu dar um exemplo aqui. Eu gosto, essa água aqui eu posso tomar? Tá. Deixa eu dar um exemplo aqui. Como é seu nome, meu irmão? Astolfo? Tá. Seu Astolfo está com sede, certo? Aí, eu vou até ali e digo: seu Astolfo é um cara de gente boa, eu vou dar minha água para seu Astolfo. É só um exemplo, viu, seu Astolfo? Não pega água não, que eu vou beber já já. Aí eu vou e dou minha água para seu Astolfo. Eu dei para ele Não foi de graça. Sabe por quê? Porque eu falei uma frasezinha antes. Eu disse: seu Astolfo é gente boa. Seu Astolfo é gente boa, eu vou dar para ele um copo de água. Só que, quando eu entrei ali, eu ouvi quando o seu Astolfo falou assim, vixe, esse é o pregador? Misericórdia. Como é o nome da senhora? Ilane. Ele disse: Ilane, olha o tipo de gente que o pastor está trazendo para pregar na igreja. Meu Deus, eu conheço a história da presbiteriana, o nível de pregadores que a gente tinha. Olha agora como é que está. Aí eu sentei ali, ele ficou dizendo: meu Deus, esse cabo não tem a mínima condição. Aí o pastor me chamou aqui, ele disse: sério? Vendendo livros, fazendo comércio na igreja. Começou a falar mal de mim para os outros. E ele não só falou mal de mim para os outros, mas ele cuspiu em meu rosto. Enquanto eu comecei a pregar, ele cuspiu em mim. Não satisfeito, ele me agrediu, ele me socou, ele me chutou. E ele começou a me espancar. Vocês viram isso? E em determinado momento, ele me colocou em cima de um madeiro, perfurou minha mão, perfurou os meus pés, colocou uma coroa de espinho em minha cabeça, me levantou em uma cruz. E eu olhei e disse: eu vou dar água para seu Astolfo. Isso é de graça. Sabe por quê? Porque Astolfo não só não merecia a água, ele fez de tudo contra essa ação da água viva. Quando nós entendemos o que é a graça de Deus, que é eu ser um sujeito asqueroso, mentiroso, canalha, pecador, desgraçado, e essa graça me abraça, essa irresistível graça vem sobre mim, eu não posso ser a mesma pessoa. Não tem como eu ficar do mesmo jeito se eu entendi o que é a cruz de Cristo. Eu não posso ser o mesmo que não se ajoelha diante de ídolos pagãos, mas me porto com o pecado da omissão. Enquanto os pagãos estão falando sobre os deuses falsos, eu não proclamo quem é o Deus verdadeiro, porque eu não entendi o que é a graça. Então, se eu não começo na minha relação com Deus, reverbero para minha casa, isso sai para os lugares onde eu estou, sinto muito, mas eu não entendi o que é a graça. Porque a graça de Deus transforma quem está à sua volta, ao ponto desse homem chegar para aquele povo, dizer para eles: vocês vão querer o quê? Para que aquele povo responda: eu e minha casa nos curvaremos diante desse Deus, nós entendemos ao que é a graça e nós serviremos ao Senhor. Se você entende a cruz de Cristo, se eu entendo a cruz de Cristo, eu não posso ser a mesma pessoa em minha casa. Eu não posso ser a mesma pessoa no meu trabalho, diante daqueles que estudam comigo, na minha família, nas minhas relações sociais. Eu preciso ser alguém diferente. Feche seus olhos. A banda pode vir para cá, eu não sei se a banda vai vir para cá. A banda pode vir para cá. Eu queria que você tivesse um momento agora com o Senhor. Isso é um momento seu com Deus.
Se coloque agora diante do Senhor, dizendo: Senhor, quem eu estou sendo, Senhor, como alguém que foi abraçado pela Tua graça, como alguém que foi alcançado pela Tua misericórdia. Deus, me ajuda a lutar contra as minhas fraquezas, Senhor. Eu não quero ser a mesma pessoa, Pai. Deus, que não seja mais um evento, Senhor, onde eu venho aqui, escuto uma palavra, adoro ao Senhor, mas eu saio e durante a semana eu sou a mesma pessoa. Senhor, eu quero ser, Pai, um instrumento, Deus, poderoso, Pai, de manifestar a Tua glória, Pai. Deus, encha a minha casa da Tua graça, Senhor, da Tua presença, Senhor. Me usa para a Tua glória. Tem o teu momento com o Senhor. Faz desse momento agora o teu momento de conversar com Ele o que você quer. Ele te escuta, e Ele não só escuta e responde, Ele faz coisas grandes na nossa vida. Tem o teu momento enquanto a gente adora Ele.